Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje, na segunda-feira, 6 de abril, vivendo as oitavas da Páscoa. O domingo de Páscoa, ele é tão importante que ele não cabe num dia só. Nós vivemos todo esse período, né, de Quaresma, vivemos a Semana Santa, vivemos o Tríduo Pascal, quinta, sexta, sábado, a missa começou na quinta, terminou no sábado à noite. No domingo nós celebramos o domingo de Páscoa, que foi ontem, e vamos ficar a semana inteirinha refletindo ainda sobre a ressurreição de Jesus, sobre os aparecimentos de Jesus, sobre o cumprimento da promessa. Jesus falou que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar. Os discípulos esqueceram disso. A dor foi tão grande na hora da perda que eles esqueceram. Eu acredito que menos Nossa Senhora, porque essa acreditou até o fim. Todos os outros esqueceram, até que viram. Como Tomé, né, precisou tocar para ver. Vamos refletir então o evangelho de hoje? Mas antes disso, eu quero agradecer todas as felicitações que eu recebi pela passagem do meu aniversário ontem. Quantas pessoas mandaram mensagens, eu fiquei muito feliz, foi um dia maravilhoso para mim, de muita alegria. Primeiro, porque era Páscoa, domingo da ressurreição. Segundo, porque Deus me deu a graça de completar mais um ciclo, mais um ano de vida. Com toda a alegria e a certeza do meu coração que tudo isso vai passar, eu estou já agradecendo a Deus pelo dom da minha vida, por Deus ter permitido que eu chegasse até aqui, porque até aqui o Senhor me ajudou. Como disse o Salmo de ontem, né? Cadê o Salmo de ontem? Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Foi um dia preparado a dedo por Deus. Foi um dia maravilhoso. Quero agradecer muito, passar o dia com meus filhos, ir à missa com eles, almoçar juntos, passar o domingo, foi maravilhoso. E as mensagens que todos vocês me mandaram. Muito obrigada de coração. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir então o Evangelho da oitava da Páscoa, está no livro de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Continuação do Evangelho de ontem. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha o perigo de um boato, hein? Mentira. Por que será que 1º de abril as pessoas falam que é o dia da mentira? Seria nesse dia que esses homens pagaram os soldados para eles não falarem nada? Eles sabiam. Quando os soldados chegaram lá e contaram, o coração deles tremeu de medo.
Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele falou que ia ressuscitar e ressuscitou. Nós matamos o Filho de Deus. Deve ter ficado todo mundo, apertadinho. Mas não deram o braço a torcer. Inventaram uma mentira. Infelizmente, hoje, eu vou voltar lá no começo, porque o que importa para nós aqui é a ressurreição de Jesus, não é a mentira. Mas, infelizmente, hoje, o que nós mais vemos, que mais a gente assiste nas redes sociais são fake news. E essa primeira fake news começou lá atrás, com a ressurreição de Jesus. Mas, falando mentira ou não, espalhando boato ou não, a verdade é que Jesus ressuscitou e a pedra rolou. Quem rolou a pedra foi o anjo. Imagina, os soldados estavam dormindo, uma pedra daquele tamanho, um barulhão que ela faz, e eles não iam acordar? Roubaram. O que aconteceu? É claro que essa história não colou. Mas, enfim, vamos voltar ao início do Evangelho. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Que mulheres são essas? Ontem, as mulheres foram lá, de madrugada. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo. Maria Madalena. Aqui já está dizendo que as mulheres, porque depois tem outra passagem que fala Maria Madalena não foi sozinha, foi com a outra mulher. Enfim. Quando Jesus encontra com elas, primeiro o anjo falou: quem está procurando aqui? Aquele que você procura não está mais aqui. Foi o evangelho de sábado à noite. Ele ressuscitou, como disse, no evangelho de sábado à noite, já aparece a ressurreição de Jesus. Olha que coisa mais linda. Evangelho. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Então, elas testemunharam isso. Sua aparência era como de um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então, os guardas viram. Olha só, hein? Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Aí mostra para eles o lugar e fala: ele ressuscitou. E aí as mulheres partiram depressa. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. Aí nós estamos chegando no evangelho de hoje. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, o que Jesus disse a elas? Não tenhais medo. E o que Jesus fala para mim e para você hoje? Não tenhais medo. Gente, às vezes a gente passa por situações na vida como o coração dessas mulheres que estavam apertados. Elas viram, Maria Madalena então era a mais próxima de Jesus, E ela sentiu a falta do amor da sua vida, Amado de minha alma. Ela sentiu e ela ficou ali. Ela ficou a tarde toda, o sábado, o dia inteiro, porque ela não podia ir lá, que era sábado, dia de guarda, para eles. E quando já estava amanhecendo o dia, que ela sabia que ela podia ir correndo de madrugada. Olha o perigo, mas elas foram, arrumou outra Maria para ir com ela. Não Nossa Senhora. Essa com certeza ficou lá e falou: pode ir, eu já sei o que você vai ver lá. Mas vai lá confirmar isso, é preciso que a Escritura se cumpra. E aí Maria Madalena foi e constatou que Jesus havia ressuscitado e ele aparece para elas. E de anunciar a meus irmãos que se dirigem para a Galiléia, lá eles me verão. Duas coisas. Primeiro, que elas foram de madrugada. E segundo, que Jesus apareceu para as mulheres, que eram discriminadas, que eram que não tinha valor nenhum para aquela época. E foi para elas que Jesus primeiro apareceu. Não podia ter sido para Pedro, o líder, João, o discípulo amado, Eles não poderiam ter ido lá de madrugada. Por que eles não foram? Estavam com medo, Estavam escondidos lá no cenáculo, no andar de cima. Nós vamos ver depois, estando com as portas fechadas por medo dos judeus, Os discípulos ficaram escondidos ali em cima até Pentecostes, com medo
quando veio o Espírito Santo, desceu sobre eles, e nós vamos ver isso em Pentecostes, aí eles tiveram coragem pela ação do Espírito Santo. Até então todos estavam com medo. Mas elas foram e anunciaram. Quando as mulheres partiram, aí depois continua a história, né? Nós vamos ver depois que elas vão contar, né? Nós vamos ver no Evangelho mais para frente, que elas vão contar que Jesus havia ressuscitado. E aí eles vão, Pedro e João vão correndo, João espera, Pedro entra, confirma e voltam para trás com a cara de tacho. Ele não falou que ele ia ressuscitar e ressuscitou mesmo e nós não acreditamos nele? Tudo isso, gente, foi necessário. Foi preciso que Jesus passasse por todo esse sofrimento. Às vezes a gente fica pensando, né? Mas Jesus veio como homem, viveu como homem, precisou morrer como homem, descer à mansão dos mortos, que é muito importante pensar nisso e lembrar dessa frase. E é a nossa profissão de fé. Desceu à mansão dos mortos. E o que Jesus foi fazer na mansão dos mortos? No sábado santo? Assim que Jesus morre, Jesus desce à mansão dos mortos. E ele vai lá ressuscitar o primeiro homem. A homilia do sábado santo de um santo padre, de um santo papa, vai falar isso. Que ele desceu à mansão dos mortos e falou com Adão, desperta tu que dormes. E aí ele busca Adão e Eva. Foram os primeiros seres viventes. E depois ele retira dali todos os outros, os patriarcas, todos que tinham morrido e que estavam ali aguardando Jesus vir. Até essa hora, todo mundo que morria ficava ali, esperando, dormindo, sono da morte, simplesmente dormindo. Não lembravam de nada. Algumas pessoas ainda acreditam nisso até hoje, que a pessoa morre e fica dormindo. Gente, Jesus veio foi para isso, para nos despertar do sono eterno. Quando a gente morre aqui, o nosso corpo falece, mas a nossa alma ela vai direto para o encontro de Jesus. Não existe mais mansão dos mortos. Existe o céu, o purgatório e o inferno. Ah, eu estou preparada para morrer? Eu preparei a minha vida inteira, eu rezei, eu busquei a Santa Confissão, eu vivi uma vida santa, porque não é só, né? Ah, eu estou preparada. Como que eu estou preparada? Então eu me preparei, estou dando exemplos, né? Mas mesmo assim, vai dizer que os puros de coração verão a Deus, nem que tenha que passar pelo purgatório algumas horinhas, mas tem que se purificar das coisas terrenas. Tem gente que fica umas horas, meses, anos, eternidade inteira, como Nossa Senhora falou com Santa Lúcia, que a amiga dela só ia para o céu quando Jesus voltasse de novo. Então, olha o tamanho da pena, né? Mas quem está no purgatório já está com o céu garantido. Agora, quem escolheu o mal já tem o lugar dele reservado. Não é Deus que manda ninguém para o inferno, a pessoa que vai. Então, Jesus, ele abriu para nós as portas do paraíso. As portas que Adão e Eva fecharam, Jesus abriu na árvore do madeiro. É a árvore da vida. É a mesma árvore que Adão tocou, Jesus libertou. A mesma árvore. Foi dessa árvore. E Jesus foi colocado no jardim. Né? Onde que estava a árvore do mal? No jardim. São simbologias, tá, gente? E Deus foi trabalhando isso tudo. Mas o que importa para mim e para você hoje é que Jesus ressuscitou. Verdadeiramente Jesus ressuscitou. Aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor, não tenhais medo. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então hoje Jesus fala para mim e para você, Marta, não tenha medo, eu estou contigo. E está falando com todos nós também, não tenhais medo. Maria Madalena recobrou o fôlego dela, a vida dela voltou novamente. E ela foi anunciar Jesus com coragem. E aí Maria Madalena vira uma santa, porque ela vai evangelizar mesmo. Ela não desanima. Que possamos ter a coragem de Maria Madalena, de ir ao encontro de Jesus, testemunhar que ele ressuscitou e anunciar a sua ressurreição.
Amém? Desejo que você tenha uma feliz Páscoa, que você possa passar esse dia maravilhoso na presença do Senhor. Se puder, busque a Santa Eucaristia, porque nós estamos ainda na 8ª da Páscoa. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.